Então, na aula anterior, a passagem de Isaías 14 nos revela as intenções de Satanás. Subireis aos céus, refere-se ao terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus. Ele quer invadir e usurpar o trono de Deus, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono. Lembra disso que foi ministrado? Estrelas são anjos. Ele quer dominar sobre os anjos. Realmente, ele tem um trono sobre os anjos caídos. Essa é a tua apostila, tá? Um pouquinho diferente para poder apresentar de uma forma melhor, mas é a apostila. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Ele quer um reino na terra, e vimos que monte é um reino. Congregação, ajuntamento de pessoas. E extremidade do norte indica, em relação à terra, o lugar de Deus. Amém? Estou passando bem rápido, não dá para a gente discutir isso de novo. Subirei acima das mais altas nuvens. Nuvem está ligada à glória de Deus, ao Shekinah de Deus, à presença de Deus. Ele quer esta glória. Serei semelhante ao Altíssimo. É o resumo do objetivo de toda a ação de Satanás. Por ser criatura e não poder criar nada, ele imita o programa de Deus para enganar o homem, para que ele e o seu programa sejam julgados. É preciso que tudo se concretize. Só assim ele poderá mostrar que é Deus, e exatamente isso que está acontecendo no desenrolar do tempo e da história. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Lembra aquela história que Deus está deixando aquilo se concretizar, os projetos de Satanás, para que ele possa ser condenado. Amém? Satanás arrastou consigo 1/3 dos anjos. Esta rebelião trouxe a manifestação da ira de Deus, que o Salmo 18 descreve assim: a terra ficou no estado descrito em Gênesis 1 e 2, e não houve plano de salvação para os anjos. Mas Deus fez o seu plano para salvar o homem e separá-lo deste mundo, enquanto se desenvolve o mistério da iniquidade. Também se desenvolve o mistério da piedade. Claramente Deus se revela, e aos que nele creem recebem poder para serem feitos filho de Deus. Amém? Tranquilo, né? Muito bem. Agora nós vamos entrar nessa parte que me cabe a partir daqui hoje. Falarmos e meditarmos e aprendermos sobre as áreas da ação de Deus. E aqui nós vamos destacar 3 áreas da ação de Deus e vamos tentar entender isso para que fique bem claro como que Deus age e como Deus espera que a gente haja com relação a determinadas áreas de atuação do próprio Deus. Amém? Governo. Então, a primeira área que nós vamos tentar aprender e discutir nessa noite se trata da área de governo. E quando nós falamos de governo, nós falamos sobre autoridade. Amém? Nós falamos sobre domínio. Amém? Quando o Senhor Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, ele começa a explicar que o reino de Deus, ele não é um lugar físico. Amém? O reino de Deus não é um lugar físico. Não dá para a gente colocar algumas estacas no chão e dizer assim: bom, aqui eu estou delimitando o reino de Deus, porque o reino de Deus não é físico. Toda vez que nós falamos de reino de Deus, que nós falamos de governo de Deus, nós falamos de uma esfera e uma área de autoridade e de submissão. Amém? Quando eu decido me submeter ao governo de Deus, então o reino de Deus se estabelece sobre a minha vida, e o senhorio dele faz presente na minha vida. E o reino, então, nós podemos dizer que é uma esfera onde existe a autoridade e o governo de Deus. Então, se você quer que venha o reino de Deus, como a gente ora lá no Pai Nosso,
Nós precisamos entender que para que o reino de Deus venha, nós precisamos nos submeter ao governo e ao senhorio de Deus. Porque sem o governo e sem o senhorio de Deus, é impossível que o reino de Deus se estabeleça nas nossas vidas. Amém? Vamos ler junto aí 1 Coríntios 4 e 2. 1 Coríntios 4 e 2. Eu gostaria, vou ler até o 1 também. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Amém? Todos acharam? Vocês já estão craque na Bíblia, né? Amém? Eu tô reaprendendo aqui, né? Faz tempo que eu não mexia numa bichinha dessa aqui de papel. Viu? Mas vamos lá. Vamos seguir a orientação do Espírito do Senhor, amém? Muito bem. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro do quê? Mistérios de quem? O que é um mistério? É um segredo? É algo que está oculto? É algo que tem que ser cavado para ser encontrado? É isso? Exatamente isso. Então, Paulo está ensinando a igreja de Corinto aqui que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, o quê? Fiel. Queridos, se a gente tem que espelhar alguma coisa sobre cadeia de autoridade, a gente tem que entender o reino espiritual. O reino espiritual, ele é uma cadeia de autoridade perfeita. Deus estipulou todas as coisas com autoridade. E ele não fere nenhum dos princípios. Amém? A Bíblia diz que Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. E a sua palavra que foi escrito por quem? Por ele. Então ele não vai mudar a palavra dele por minha causa ou por sua causa. Ele não é nenhum dos ministros do Supremo Tribunal que muda a lei de acordo com a capa do processo. Quem é o nome que está no processo? Então a lei é diferente. Isso não é aqui no Brasil, é em outro país que acontece isso. Aqui no Brasil não acontece essas coisas. Não é? Então, o governo de todas as coisas está na mão de Deus. E ora, lá no livro de Isaías, capítulo 9, ele fala que Jesus, quando começa a falar do nascimento de Jesus, ele começa a falar que o governo está sobre os ombros. Sim ou não? E a Bíblia começa a ensinar que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. O ombro faz parte da onde? Da cabeça ou do corpo? Do corpo. Então significa que agora, esse governo, que é uma área de atuação de Deus, que era de Deus, e Deus outorgou e delegou para Jesus. E Jesus agora outorgou e delegou esse governo, essa autoridade para quem? Quem é corpo de Cristo aí? Aleluia! Aleluia! Nós somos corpo de Cristo. Então, agora esse governo e essa autoridade nos foi delegada. Por isso que convém que nós agora sejamos encontrados como dispenseiros fiéis. Ora, o que é um dispenseiro? Que tem a chave da despensa. Amém ou não? Você pode dar o nome que você quiser, mordomo, administrador, mas o dispenseiro do rei era aquele que andava com a chave pendurada. Simples assim. Eu fiz parte de uma equipe da comunidade Sena,
de exclusos de rua, e eu, uma vez por mês, eu passava um dia lá na fazenda em Juquitiba, e lá é o seguinte, lá tem a despensa, e só tem um cara que tem a chave da despensa. Só tem um. Quando ele não está lá, ele é delegado para outro, mas só um. Ah, eu preciso pegar um copinho de plástico. Tá bom, chama o dispenseiro, ele vem com a chave, abre e pega o copinho de plástico. Ninguém mais pega. Assim Deus estipula o mundo espiritual. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que os mistérios que Ele tem para que as outras pessoas conheçam, vai passar por uma cadeia de autoridade e de governo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus não vai visitar as pessoas e trazer revelações às pessoas em sonhos, em oculto, as pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque Ele estipulou que tem que passar por nós, que somos o corpo, que temos agora o governo dos mistérios de Deus. Amém? É simples assim. Aí talvez você pense assim, mas por que Deus faz isso? Sei lá, cara, Ele fez porque Ele quis. Ele estipulou. Eu tenho uma indústria metalúrgica, né? Muitos sabem que eu tenho uma indústria metalúrgica. E toda indústria tem um almoxarifado. E no almoxarifado tem um cara só que tem a chave do almoxarifado na minha empresa. E não sai nada do almoxarifado sem uma requisição. É uma briga feroz isso. Eu estipulei isso, amém? Teoricamente, tudo que está lá é meu. Se eu for lá sem requisição, o cara não vai me dar. Ou me dá um contator aí. Não, cadê a requisição? Aí eu tenho que falar assim, tá certo, eu não estipulei isso? Eu vou velar em cumprir aquilo que eu estipulei. Quantos estão entendendo como funciona o governo de Deus? Como funciona o reino de Deus? Ele poderia fazer diferente? Claro que poderia, ele é Deus. Ele poderia fazer do jeito que ele quiser, ele que criou. Mas ele estipula cadeias de autoridade e de governo. Entende isso? Por isso que é muito importante a gente entender hierarquias, a gente entender por que Deus fala tanto para a gente orar por autoridades, os princípios espirituais que estão em a gente honrar as autoridades, o governo do nosso país, por pior que seja ou por momentaneamente esteja passando. Porque a Bíblia diz que toda a autoridade é instituída por Deus. E a autoridade, eu quero que você entenda, não foi Deus que colocou o Michel Temer lá, mas a autoridade de presidente dessa nação, quem instituiu foi Deus. Amém? Isso é a instituição da autoridade. Então qualquer um que usar lá, que estiver naquele lugar, se tiver um cone sentado ali, ele é autoridade e é porque Deus levantou uma autoridade. Qualquer um que sentar ali, nós temos que conhecer os princípios do governo e obedecer os princípios do governo. Ficou claro isso? Isso é muito mais abrangente do que a gente possa falar aqui tão rápido. Mas é importante a gente entender essa cadeia de governo e que Deus agora, Ele joga isso para nós como os mordomos fiéis. Quando a gente fala de talentos que Deus nos dá tantas coisas para que a gente possa ser mordomo. Então, quando a gente entende o princípio de mordomia, a gente começa a entender o princípio de governo. Quando a gente não entende o princípio de governo, a gente não entende mordomia. Às vezes Deus dá algumas coisas para nós, e talvez Deus te dê um carro, talvez, que não seja aquele carro que você gostaria que fosse. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Várias vezes. Aliás, quase todas as vezes. Quase todas as vezes. Não é? E aí o que a gente faz? A gente fica descontente. A gente fica murmurando. A gente não cuida como deveria. Estou dando um exemplo de um carro porque a gente consegue entender bem, amém? A gente não cuida como deveria cuidar, não lava como deveria lavar, deixa ele sujo. Mas também, esse aí, não é? A gente não entendeu nada do princípio de governo, do princípio de mordomia, porque aquilo que Deus dá, a gente tem que cuidar.
Então eu costumava brincar assim, durante muito tempo eu fui pastor de uma igreja no meio da favela, lá em Santo André. E lá os carros lá são bike, né? O máximo é bike que chega lá, né? Hoje não, hoje talvez esteja um pouco mais diferente. Estou falando de 20 anos atrás. E eu costumava dizer assim, cara, tua bike tem que ser a melhor bike do bairro, cara. Tem que estar com o pneu novinho, aquele espelhinho no pneu tem que ter. Tua bicicleta tem que estar cuidada, tem que estar lavada. Você gosta daquele espelhinho? Bota um espelhão na bike, mano. Na minha época, quando era bike, tinha uns negócios que punha no guidão assim, que saía umas franjas de lado assim. Não sei se é do seu tempo isso. Não entrega a idade aí, segura aí, segura aí. Segura aí, não entrega a idade. Aí a gente punha aqueles negócios do guidão, fica aquelas franjas caídas do lado assim, né? E aquilo no vento ficava chacoalhando, né? Por quê? Aquilo que Deus dá para nós tem que ser o melhor. A gente tem que entender que é o melhor e nós temos que aprender essa questão de mordomia. Amém? Uma das coisas que eu bato forte aqui na estalagem é as pessoas aprenderem a dar em vez de receber. A gente é muito habituado a receber e a gente nunca foi ensinado a dar. Então, o semear, o princípio que você tem de você ver um papel caído no chão da igreja, você vai lá e pega. Ou você é daquele que chama o diácono para ir lá pegar o papel que está caído no chão. Porque o diácono é pago para isso, né? Salário bom. E é mesmo, porque Deus paga bem demais. Não é? Amém? Então vocês entenderam essa área de atuação de governo, que é muito importante. A outra área é sobre a palavra. O ministério de transmitir a palavra de Deus, profecia, não é só a revelação do futuro. Amém? A gente está acostumado que profecia é aquele que nem costumava brincar lá na... Que nem é bom, né? Que nem é terrível, né? Dá para editar e tirar o que nem aí? Não, né? Que a gente está acostumado que as pessoas iam nas igrejas para ver se alguém profetizava uma cesta básica, né? um tênis, alguma coisa no futuro. Na verdade, essa questão da palavra de conhecimento, de revelação, é apenas uma das vertentes da palavra profética. Amém? Ser profeta é ser boca de alguém. Vamos lá para Êxodos, capítulo 4. Eu tenho que achar mais rápido que vocês, hein? Meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Também não precisa tirar o pé do acelerador por minha causa não, viu, queridos? Êxodo 4, 15. Amém? Tu, pois, lhe falarás e lhes porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Quem é que Deus está falando aqui? Com quem? Moisés. Quando Deus o chamou, a primeira coisa, a primeira reação de uma pessoa quando recebe o chamado de Deus, ele faz que nem Moisés fala. Mas eu, Senhor, tem tanta gente que fala melhor que eu nessa igreja. Tem tanta gente com mais estudo que eu nessa igreja. Não é verdade? E mais ou menos Moisés não foi muito diferente. E ele falou, olha, eu tenho dificuldade, tenho língua travada. Pensa num cara travado, sou eu. Eu não consigo. Então Deus, nesse momento, propôs que Arão, o seu irmão, fosse a boca dele. E olha só o que ele fala para Moisés. Ele diz assim,
ele vai ser a tua boca, e você vai ser Deus dele. Uau! Que responsa, hein? Que responsa! Porque, na verdade, Arão representava o sacerdócio. Amém? Representava os sacerdotes. E Moisés, nesse contexto, representava Deus falando aos sacerdotes. Porque Moisés, segundo a palavra de Deus, ele recebia diretamente de Deus, ele conversava com Deus. Quando ele entrava na presença de Deus, ele brilhava, gente. Já viu isso? Fala aí. Imagina você sair brilhando da presença de Deus. É até um texto interessante, né, que a Bíblia fala que essa glória desvanecia, né? Essa glória era muito temporária. Ele ia lá, se alimentava de Deus, e aí, daqui a pouco, ele ia apagando. Ele ia apagando, ele tinha que ir lá de novo. É quando Paulo começa a falar do ministério do Espírito. Lembra que nós oramos no começo aqui? Que o ministério do Espírito era muito maior, porque Moisés, sabe o que ele tinha que fazer? Ele cobria a cabeça, para as pessoas não verem que o brilho dele estava acabando. Cutuca o teu irmão, você não é assim, não? Cutuca. Às vezes você não cobre a cabeça para as pessoas acharem que você está brilhando. Mas o ministério do Espírito é muito superior a esse. Então, quando nós falamos do ministério da palavra, que a palavra tem que ser o quê? Falada. Amém, queridos? A palavra tem que ser falada. E, de novo, dentro desse primeiro item, que é do governo e de autoridade, quem foi que Deus agora escolheu para ser a boca dele nessa terra? Quem foi? Eu e você. Talvez você esteja pensando assim, os profetas. Amém, glória a Deus pela vida dos profetas, né? Os profetas são importantes demais nessa época, nesse tempo. Mas ele tem um ministério específico de trazer revelação, e os profetas que eu entendo que Deus está levantando nesse tempo, não é aquele que profetiza que você vai ter uma chave na tua mão. Nada contra isso. Eu estou querendo dizer que há um novo tempo agora que os profetas estão trazendo direcionamento para a igreja retomar o rumo que perdeu. Precisam de um redirecionamento. E isso Deus vai usar quem? As pessoas como eu e como você. E nós precisamos entender isso, que o ministério da palavra significa que quando você é profeta, você é boca de Deus. Será que você acha mesmo que você pode ser boca de Deus? Às vezes a gente não acha, gente. Fala aí, fala a verdade. Será que você se sente mesmo como dispenseiro dos mistérios de Deus? Porque se você é dispenseiro dos mistérios de Deus, como é que você vai transferir esse mistério de Deus para as outras pessoas? Através da palavra. Amém? E Deus é tão bom, que sabe o que Ele faz? Ele coloca um mistério dentro de você, Onias. Está lá um mistério, você nem sabe, mas está lá dentro de você. E Ele dá uma chave na tua mão para aquele mistério. Olha que tremendo. E de repente, Deus vai colocar uma pessoa do seu lado, que precisa saber esse mistério, que está dentro de você e que só você tem a chave. Aí a gente normalmente pensa o quê? Vou levar para o apóstolo Arles, amém? Que é alguém mais capacitado para conhecer os mistérios de Deus nesse ministério que o apóstolo Arles? Vamos levar para ele. Aí leva lá para o apóstolo Arles, o Espírito Santo fala para ele assim, não, você não tem nada para esse cara. Quem tem é Onias. Amém? Aí você vai aprender que Deus vai colocar essas pessoas para que você possa ser profeta, uma voz profética. O profeta significa, é como um advogado, é como advogar. O advogar significa falar em nome de outra pessoa. Amém? Tem algum advogado aqui? Falei alguma besteira? Já pode levantar a mão.
Não é assim? O advogar não é falar em nome de outra pessoa? Então nós agora falamos em nome de Deus. Por quê? Porque esse mistério e o ministério da palavra, através do Espírito Santo que agora mora dentro de nós, sabe por que nós somos capazes de guardar dentro de nós esse mistério de Deus? Por causa do Espírito Santo, gente. É por causa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim: quem conhece os mistérios de Deus, senão o Espírito de Deus? Quem conhece os mistérios do homem, senão o Espírito do homem? E o próprio Espírito de Deus agora vem morar dentro de nós. Por isso ele traz o mistério para nós. Então nós temos que aprender que para a gente falar, exercitar o governo e a palavra, nós temos que aprender a consultar o amigo, conselheiro, Espírito Santo. Quando a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, quando a gente aprender a ouvir o nosso querido amigo conselheiro, que está dentro de nós, que quando a gente dá a oportunidade para ele se mover, ele vai te livrar, ele não vai deixar você pecar, ele não vai deixar você fazer coisa errada, ele não vai deixar você ficar batendo cabeça. Não é? Amém? Está dando para levar aí, irmãos? E o terceiro ponto da área de ação de Deus é a adoração. Agora o certo seria eu sair daqui e chamar o pastor Gerson, né? Para falar sobre esse assunto, não é? Mas, vamos lá, Gênesis 1, 26 e 2:7. 1:26. Ainda bem que essa Bíblia aqui é letra grande, viu? Alguém pode ler para mim aí, bem com voz de crente assim? Quem pode ler aí? Entusiasmado com uma voz de crente aí. Me ajuda aí, vai. Gênesis 1, 26. Um de cada vez, gente, senão nós vamos entender, não. Isso. Amém. Adoração é a orientação de como Deus deve ser adorado, a criação do homem. Para que é que você foi criado? Não é? Olha, se a gente estiver aqui nessa terra, eu costumo dizer isso para muitas pessoas, e você não sabe por que está aqui, para onde você vai, o que você está fazendo aqui? Amém ou não? Se você não sabe por que você está aqui e para onde você vai, querido, você está, né, aí, flutuando. Você não está debaixo de um propósito. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. O homem foi criado como o suprassumo da criação, para manifestar a glória de Deus. E a contrapartida disso é que o homem, ele vive para adorar a Deus. Amém? Pastor Gerson, se eu deslizei alguma coisa aí, você me ajuda. Amém? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Significa que você é a carinha de Deus. Ô carinha mais bonitinha. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é Espírito. Amém? Quando se diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, aí você fica imaginando, será que se eu ficar velho, eu vou ficar aquele barbudão, como todo mundo pinta Deus, né? Aquele velhinho barbudão, cansado, não aguenta mais, o povo murmurando, reclamando, orando, né? Às vezes a gente não enxerga um Deusinho assim. Fala aí, gente. Às vezes a gente enxerga
Um Deusinho como nós, que está cansado. Eu me lembro. Hoje a minha sogra é uma serva de Deus, amém? Glória a Deus. Minha sogra tem 80 anos. Mas a minha sogra... Desculpa, sogra, se você ver um dia esse vídeo. Mas ela deu um pouco de trabalho. Porque a gente falava de Deus, ela falava assim, credo, vocês colocam Deus em tudo. Para de importunar Deus. Porque eu sou assim, querido. Eu arrumo vaga em shopping porque Deus me dá vaga. Amém? Tudo que eu vou fazer, eu falo, Jesus, me ajuda aí. Eu preciso disso. Eu vou entrar num cliente, quando eu vou negociar alguma coisa, não é na minha habilidade, queridos, eu garanto para vocês. Mas eu vou orando, e vou amarrando, e vou calando a boca dos demônios aonde eu vou. Quantas vezes eu fui negociar em empresas grandes e o cara dizia assim, aquele diretor mal educado, só fala palavrão, e não sei o que lá. Tá bom. Antes de entrar, deixa eu dar uma passadinha no banheiro. Amém? E entro lá e digo assim, em nome de Jesus. Satanás, eu proíbo de você usar a boca dessa pessoa. Eu não sei se existe isso, mas eu falo assim. Eu coloco um cadeado de fogo na tua boca agora, demônio. Não sei se existe cadeado de fogo, mas eu ponho. Se existe ou não, não sei. Eu sei que o bicho cala a boca. Em nome de Jesus, eu proíbo de você levantar a voz arrogante contra um servo de Deus. Aí eu entro lá, todo mundo fica assustado, porque o cara fica meu amigo, gosta de mim. Amém, queridos? A nossa vida, nós somos um espírito. Nós não somos um corpo e nenhuma alma. Nós somos um espírito. E, olha, deu trabalho, né, para Satanás chegar onde chegou nos dias de hoje, que as pessoas não querem nem saber do espírito. As pessoas querem saber do corpo e da alma. Saciar a alma, satisfazer os prazeres da carne. É bom, é gostoso, né? E a gente esquece que, na verdade, nós somos um espírito. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Então nós somos criados como espírito. Mas já, segura aí que já vou falar um pouco mais aí. Vamos para o Gênesis 2, verso 7. Outro crentão aí com voz boa, hein? Vamos lá. Gênesis 2, 7. Opa, agora gostei, hein? Já veio logo os 3, 4. Vai, pode ir. Desculpa, lê de novo. 2, 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A descrição é bem clara. Deus criou o homem e dele formou a mulher. O homem é diferente e superior a qualquer outra criatura em sua composição, pois somente dele é dito o que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são espíritos por criação. Espera aí, já nós vamos ler aqui. Olha só. Não dá para a gente engolir, conhecendo a palavra de Deus, que a gente evoluiu de qualquer outra espécie e viramos homem. Não dá. Desculpa. Porque todos os outros animais, Deus formou os animais. Amém? Mas Deus teve uma inspiração, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e do pó da terra agora criou o suprassumo e soprou o fôlego de vida. Soprou o Espírito. Essa palavra aqui no original significa pneuma. Então tudo que se fala de ar, na verdade a gente chama de pneu, mas o nome certo do pneu do carro é pneumático.
É que depois ficou muito difícil falar, eu preciso comprar um pneumático aí. Não dá. Acabou virando pneu, mas é um pneumático. Tudo que se movimenta por pressão de ar são linhas pneumáticas, que vêm exatamente do sopro, do Espírito. Então Deus não soprou no macaco. Sinto muito. Uma vez eu estava na Espanha, eu fiz algumas parcerias com algumas empresas na Espanha. Eu estava lá em Barcelona. E lá eles são muito, muito, muito idólatras. Muito, muito, muito idólatras. E eu estava conversando com o dono de uma empresa, que eu acabei fazendo uma parceria com ele, e fabricando algumas máquinas aqui no Brasil. E eu confesso, eu depois até pedi perdão para ele, que eu perdi um pouquinho a paciência. Porque eu fiquei tentando falar, pregar a palavra para ele, e falar. Ele começou a levar que a Bíblia era uma história de carochinha, onde já se viu acreditar em Adão e Eva e tal. E ele falava, não, porque eu descendo do macaco, porque eu sou de uma evolução, eu sou uma raça evoluída, eu não sou isso, aquilo outro. Aí quando eu vi que não dava mais, que eu tentei todos os meus argumentos, eu disse assim, tá bom, eu sou criação de Deus. Se você quer descender de macaco, em assunto de família não me meto. Depois eu fui obrigado a pedir perdão para ele. Se você acha que é parente do macaco, tá bom. Eu não vou me meter em assunto de família. Eu sou criação de Deus. Eu não sou parente de macaco nenhum. Acho o bicho bonitinho. E olha que às vezes o bichinho parece, hein? Fala aí. Fala aí, gente. Eu vi um filhotinho de macaco outro dia, e a mãezinha dando lá, falei, olha, por isso que o povo tropeça nisso aí, porque o bichinho é parecido mesmo, hein? É ou não é? Meu Deus! Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são espíritos por criação. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, verso 7. Onde está Hebreus, meu Jesus? Me ajuda aqui. Hebreus 1, 7. Outro crente aí que está cheio. Amém? Então, ele está dizendo aqui que os anjos são espíritos feitos por criação. E o homem, ele é feito por inspiração. A composição espiritual do homem não foi por criação, foi por inspiração direta de Deus. Deus soprou nas narinas do homem, que ele formou do pó. O homem é único nesse aspecto, imagem e semelhança. Está bem claro isso, queridos? Então, se alguém te questionar, eu acredito, de fato, na teoria da evolução. Eu acredito que os animais evoluíram, sabia? Eu acredito. O homem não. Mas eu acredito que há uma evolução, porque as espécies vão evoluindo, O próprio homem hoje, ele já é um pouco diferente do homem de, 200, 300 anos atrás. É ou não é? Não é? Eu, por exemplo, sou um homem moderno. Cabelo para quê? Para que cabelo? O homem moderno não precisa mais de cabelo, porque tem touca. Mas antigamente o homem precisava de cabelo, senão passava frio, gente. Não é? Então, eu acredito que tem uma evolução. Mas não esse nível de evolução, da gente achar que o macaco foi levantando, virou homem. E começou a falar. Aleluia. E deu glória a Deus. Não dá. Não dá para a gente acreditar em engolir um negócio desse. Por quê? Porque nós temos que conhecer a palavra. Amém? Essas 2 semanas está acontecendo algo muito engraçado comigo. Muito engraçado não, muito interessante comigo. Eu estou me reunindo com cerca de 35 pessoas que fizeram o primário comigo. Gente, faz 40 anos. Faz 40 anos que eu não vi esse povo.
Você acredita? E o tal do Facebook e do Zap Zap, não é que junta as pessoas mesmo? E aí um começou, outro começou, outro começou, outro começou, nós estamos quase em 50 pessoas, e a gente participou de um primeiro encontro. Mas foi muito engraçado, né? Eu olhava para a pessoa assim, falei, cara, eu não te conheço. Dá para você ter um crachá da tua carinha quando era criança? Porque eu não estou te lembrando, não estou te reconhecendo, né? Aí você começa a olhar para a pessoa assim, né? Você pinta o cabelinho dele de preto, você tira umas bochechinhas dele, dá uma esticadinha nos olhos assim, começa a ficar parecido com aquele que você conhecia, né? Mas é muito interessante que como pessoas assim que você não vê há muito tempo, né? Como as pessoas têm opinião formada totalmente diferente. As pessoas não conhecem a palavra. As pessoas não conhecem. E elas se definem, a fé delas e tudo isso, baseado numa simples tradição, aquilo que aprenderam, que o pai diz, que a mãe diz, não é? E a primeira pergunta que me fizeram, como é que você virou pastor, cara? Te conhecia, mano, você vai para cima de mim, ó. Te conhecia, rapaz, e você virou pastor? Falei, não é bem esse termo, né? Porque não se vira pastor, né? Não é assim, né? Mas tá bom, eu vou tentar te responder por que eu virei pastor. Na verdade, o pastor, ele é um presente de Deus para a igreja. E ele é um chamamento de Deus. Tem que ter um chamado. Ninguém acorda de manhã e diz assim, ai, que vontade de ser pastor, eu quero ser pastor, e a partir de agora eu vou ser pastor. Não é assim que funciona. E eu comecei a dizer para eles que, vou falar assim, ao invés de eu falar como que eu virei pastor, eu vou falar para você como foi que eu conhecia Deus. Pode ser? Aí eu comecei a explicar para ele sobre a palavra de Deus. Que quem não conhece a palavra diz que é destruído. Uma fé sem entendimento é transtorno. Tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento. E eu sempre fui incisivo quando eu queria aprender alguma coisa. Até hoje eu sou assim. Quando eu quero aprender alguma coisa hoje, fala aí, o YouTube ensina tudo, né? Fala aí, o que você quiser. Outro dia eu estava com um probleminha na maçaneta do meu carro, que quase não tem esse carro aqui, e é um carro um pouco mais velho. E eu fui no YouTube lá, estava assim, como desmontar a maçaneta da Land Rover Discovery 3 2008, só faltou escrever assim, do seu Otávio. Falei, cara, aí fui lá, o vídeo tem tudo que você possa imaginar, você tem lá no YouTube. E eu disse para eles, falei, então eu comecei a estudar a palavra, porque eu sempre fui um homem de fé, gente, sempre fui. A fé é algo que faz parte do homem. As pessoas dizem que não tem fé, não tem, mas na verdade, elas nem sabem o que é fé. Eu sempre fui de fé. E quando eu comecei a estudar e conhecer a palavra de Deus, foi quando eu disse para ele. Aí, sabe qual foi o crivo? Na verdade, não é que eu mudei de religião, é que as outras religiões não estavam condizentes com o que estava na palavra. Então, se você me procurar hoje como pastor, para dizer qual que é a sua opinião sobre qualquer religião, eu vou falar assim para ele, a minha opinião não te interessa sobre essa religião, mas eu posso dizer para você o que a Bíblia fala sobre isso. Enfim, foi uma porta e eu preguei a palavra para o cara. Foi uma porta para abrir, para pregar a palavra. Então, o que nós precisamos ter, as pessoas têm que saber, a nossa fé não é só emoção, gente. A nossa fé é entendimento. A nossa fé é razão. Tudo bem que a gente faz coisa doida, amém? Tudo bem. A gente faz umas coisas aí que só até mesmo Deus duvida. Mas as pessoas têm que entender que hoje a nossa fé é baseada num conhecimento, não é baseada apenas numa emoção. E é isso que eu quis falar para ele, porque essa pessoa ela vai a pé para a Aparecida do Norte todo ano, e não leu a Bíblia nenhuma vez na vida. Então eu disse,
é uma fé emocional essa. Não é uma fé que tem uma bagagem de conhecimento e de revelação. Vocês estão entendendo? Porque uma fé, todo mundo tem fé em alguma coisa. E eu acho nobre isso. Quando o cara fala para mim assim, cara, eu vou para Aparecida a pé, eu falo assim, meu, que fé que você tem, cara. Que tremenda fé que você tem. Eu fico pensando assim, isso direcionado com o entendimento e a revelação da palavra? Imagina. A composição espiritual do homem não foi por criação, foi por inspiração direta de Deus. Deus soprou nas narinas do homem, que ele formou do pó. O homem é único nesse aspecto, imagem e semelhança. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. João 4, 24. Amém? Eu já falei esse versículo aqui. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, como é que nós podemos ter uma linha de adoração com Deus, se Ele é Espírito? Diga assim, sendo Espírito também. Não é? Espírito com Espírito. Então, eu também preciso mover no espiritual para eu poder adorar a Deus. Se Ele é Espírito, Ele busca aqueles que os adorem em Espírito. Amém? Glória a Deus. Deus é Espírito. A palavra fôlego, no hebraico, também significa Espírito. Quando Deus soprou no homem, Ele estava lhe dando o mesmo tipo de vida que Ele tem, que é Zoé. Salmo 8, de 3 a 8. Salmo 8, Salmo 8, Salmo 8, aliás, Salmo 8 dizem que é errado falar, né? Sabia? É. Como as leis, os números de versículos, de 1 a 10, você fala em modo ordinal. Então é Salmo 8º. É Salmo 1º, 2º, 3º, ou versículo 1º, 2º, 3º, e versículo 11, depois do 10. Amém? Estamos aqui para aprender de Bíblia, né? 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Amém? O homem foi feito para ser o reflexo, a réplica, a extensão de Deus na terra. O seu corpo é simplesmente para transportar o verdadeiro ser espiritual em total harmonia com Deus e contactá-lo com o mundo material que Deus mesmo preparou. Com o espírito se contacta o mundo espiritual e as coisas de Deus. Com a alma se contata o mundo intelectual. Com o corpo se contata o mundo material. Amém? Vamos entender aqui. Para aí. Para a gente entender bem essa tricotomia que Deus propõe, lá não está aqui nessa, mas depois você anota aí, você lê, em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz assim, que nós devemos manter irrepreensíveis até a volta de Cristo o nosso corpo, fala assim comigo, corpo, alma e espírito. De novo, corpo, alma e espírito. O que é irrepreensível? Significa não digno de repreensão.
Ou seja, você não tem que tomar bronca por causa do seu corpo, você não tem que tomar bronca por causa da sua alma, e você não tem que tomar bronca por causa do teu espírito. Por quê? Você precisa entender e alinhar os três. Porque, queridos, nós somos corpo, alma e espírito. E isso se funde em uma coisa só. A gente pode separar um do outro para estudar. Mas não dá para falar assim, ó, espera um pouquinho aí que eu vou sair do meu corpo e já volto aqui. O corpo fica aqui, daqui a pouco eu volto. Ou eu estou aqui ministrando, o corpo fala assim, espera que eu vou no banheiro, a alma vai ficar aqui e continuar dando aula. Né? Não tem essa, nós somos um só. E a palavra no grego para corpo é soma. Sabia disso? Corpo, soma, repete comigo. Corpo, soma. Alma, psique. Alma, psique. Espírito, pneuma. Então, nós somos um pneuma que temos um psique e um soma. Todo mundo entendeu isso? Aleluia! Glória a Deus! Porque nós somos feitos assim. E o que acontece quando a gente não entende essa integração que há? Que nós somos um só. Corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos um espírito. Um espírito que possui um corpo, e esse corpo habita uma alma. Mas nós somos um espírito. Então eu quero que você entenda que, durante muito tempo, houve um desalinhamento do entendimento da palavra, das coisas espirituais, e aí então a igreja, a suposta autoridade e o governo de Deus na terra, amém? A igreja. Essa igreja começou a se perder, começou a não entender mais com profundidade. Então a igreja começou a trazer coisas e inventar coisas sobre o espírito, coisas espirituais, sobre comprar isso, comprar aquilo, comprar terreno no céu e fazer coisas, e deixou de lado as coisas do corpo e da alma. E aí então o que aconteceu? A alma, você ia falar com a igreja falava assim, bom, você procura um psicólogo, um psiquiatra, nada contra isso, amém, irmãos? Nada contra, não. Nada contra. E quando você tem uma enfermidade, você vai agora buscar um hospital, vai buscar um médico tal, para cuidar do corpo. Só que isso está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus nos traz equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. E aí então começou a se entender que uma alma ferida podia trazer doença no corpo. Os médicos começaram a entender isso. Aí eles inventaram um palavrão para isso. Aí eles inventaram uma doença chamada psicossomática. Que palavrão é esse? Uma doença psicossomática. E o que é uma doença psicossomática? É uma doença do psique que reflete no soma. Amém? Não é legal? Psicossomática. As doenças do psique que começaram a manifestar no corpo e no soma. E Davi já ensinou isso há muitos anos atrás. Quando ele dizia que enquanto ele calava os pecados, os ossos envelheciam. Não é? Davi começava a dizer isso. Ele ensinou. Então, na verdade, hoje, nós temos o corpo, como nós estamos vendo aqui nessa aula, para que a gente possa contactar fisicamente com a pessoa. Não dá para olhar para o pastor Gerson e falar assim, ó, estou te abraçando, hein, pastor? Sentiu? Sentiu? Não dá, eu tenho que ir lá e dar um abração nele. O meu corpo se manifestar no mundo físico para tocar outra coisa física, não é? E a minha alma? O centro da alma é a mente, gente. Amém? É o noia, né? Os pessoal lá de baixo gostam dessa palavra.
É o noia, porque noia é mente em grego. A mente é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E fala aí se não influencia a nossa vida. Fala aí se a gente tivesse nascido numa condição diferente, passado por situações diferentes, se a gente não seria uma outra pessoa hoje na alma. Sim ou não? Com certeza. Nós seríamos. Por quê? A mente, na verdade, então, ela é a somatória, não é? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos medos. Tudo isso está focado na mente. E a igreja, durante muito tempo, desfocou na mente. E não é? E as pessoas tinham alguma doença na mente e falavam que era demônio. Confundia o espírito com a alma, sendo que a alma precisa de tratamento tanto quanto o espírito. Estão comigo? E as memórias formam, por muitas vezes, comportamentos limitantes na nossa vida. Sabia disso? Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu, é um baita de um negão assim. Mas quando ele vê uma barata, ele sai do salto. Eu já falei para ele, mas rapaz, vira homem, rapaz, um negão desse tamanho. A barata, ele falou, não sei o que acontece. É mais forte que eu. Já viram isso? Isso é o quê? Psique, gente. Não é? Medo de cachorro. A minha esposa, a pastora Rosana, tinha uma fera lá em casa. Ela matou 3 pitbull já, engasgado. Que é um Yorkshire, desse tamanhozinho. Então ela mata cachorro grande engasgado, que os cachorros tentam comer ela e engasga. E tem gente que ela morreu agora. Né? Não dá nem para falar que Deus a tenha, né? Mas ela morreu. E as pessoas iam em casa e tinha gente que tinha medo dela. Eu não conseguia entender. Eu falava assim, mas como que você pode ter medo de um cachorrinho desse tamanho? Você bateu o pé, ela sai correndo. São comportamentos limitantes que o nosso psique começa a trazer para a nossa vida. Então nós precisamos entender que nós somos um psique sim, gente. Nós precisamos tratar essa área da nossa vida sim. Como nós precisamos do corpo, malhar na academia, coisa que eu não faço. Já vou confessar meu pecado aqui logo. Né? Sou aquele atleta que nem Neonias aí, né? Cara, é um atleta. Eu não. Peco nisso. Mas vou chegar lá. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mas, querido, se a gente não cuidar do espírito, não adianta nada cuidar do corpo e da alma. Quantos estão me entendendo aí? Não dá, porque se você cuidar direitinho do teu espírito, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar, o Espírito Santo vai começar a te revelar qual é a enfermidade na sua alma. Porque você primeiro tratou e alinhou o espírito com Deus. E Deus vai começar a te curar de enfermidade física. Vai começar a manifestar a cura no teu físico, simplesmente porque você realinhou a tua parte espiritual com Deus. Não é tremendo isso? Fala se não é tremendo. E a gente precisa, eu sempre que posso, eu ministro cura na igreja. Porque a igreja precisa de cura. E não é aquela cura, aquele negócio fantasmagórico que todo mundo fala, de vidas passadas. Não. A cura é simplesmente você, no momento do teu quarto, chamar o Espírito Santo para te ajudar a aplacar a dor de sentimentos que você já passou. Olha que tremendo isso. A gente precisa perdoar as pessoas, não é? O perdão, ele vai trazer cura no nosso psique. É uma chave do psique, nós precisamos aprender isso. A chave da cura da nossa alma está em perdoar. Não vou ministrar cura, né? Não é esse o assunto. Mas o Espírito Santo sabe.
Amém, queridos? Deu para entender bem claro como nós somos feitos? Corpo, alma e espírito. E a gente precisa. Olha, se você está sendo discipulado por alguém, se você está sendo... e você tem algum sentimento, alguma coisa, procure o seu discipulador e disse assim, cara, eu quero ser curado da minha alma. Se ele falar para você, não sei, eu vou buscar, deixa ele buscar ajuda. Mas nós precisamos ser curados, ser saudáveis nas nossas emoções. Por quê? Não só o medo, mas assim, eu me lembro uma vez, eu fui líder de uma igreja em Santo André, vocês sabem disso, durante 10 anos. E a igreja cresceu por um tempo, e uma das coisas que eu fazia muito, era, quem estava desempregado, eu punha para lavar o chão da igreja. Eu punha para pintar, a igreja já estava com umas 10 camadas de tinta, não tem problema, vai pintar de novo. Ele começava a trabalhar na igreja e arrumava emprego. Começava a arrumar na igreja, e isso foi uma prática muito interessante, uma revelação que Deus trouxe, e o povo ficava desempregado, já ia lá, o que eu tenho para fazer, pastor? Eu falei, cara, não sei, faz alguma coisa aí, vamos fazer alguma coisa, vamos pintar de novo. Glória a Deus. E um dia, eu estava precisando de um serviço, e eu cheguei para uma pessoa que estava desempregado, e disse assim, fulano, já que você está desempregado, cara, me ajuda aqui, eu preciso fazer um negócio assim, assim na igreja, essa é a minha ideia, fazer assim, a gente vai fazer, tal. Tá bom. E o cara sumiu da igreja. Pastora, sumiu da igreja. O cara que era fiel lá na igreja, sumiu. E eu fui atrás dele. Porque achei que não é possível, tinha acontecido alguma coisa. E eu fui procurar com ele, e quando ele me encostou, falou, pastor, o senhor me magoou profundamente. Me magoou profundamente, pastor. Eu falei, Jesus, menino, o que eu fiz para você? O que é isso? O senhor me chamou de vagabundo. Eu te chamei de vagabundo? Cara, primeiro que não é do meu jeito de falar, eu nunca chamei ninguém de vagabundo. Como é que eu ia chamar você, rapaz? Me conta aí. Não, porque o senhor sabia que eu estava desempregado, veio aqui jogar na minha cara que eu estava desempregado, e que estava não sei o que lá, que estava não sei o que lá. Então, olha como um sentimento, uma mágoa, uma falta de cura, faz a pessoa receber uma coisa que foi natural, como uma ofensa. E aí ela não consegue mais, por causa dessa distorção da alma, ouvir o que de fato se falou. Olha como é complicado isso, queridos. A pessoa, quando ela está com alguma coisa, porque talvez estivesse com a autoestima baixa, talvez, eu não me lembro se ele era casado, talvez a mulher dele tenha falado alguma coisa para ele, e eu cheguei num momento ruim, eu pedi perdão para ele, eu orei com ele, e expliquei tudo para ele, o que era, e ele entendeu, e ele voltou para a igreja. Mas olha o que é uma pessoa que tem a alma ferida. Ela ouve coisas distorcidas. Você fala uma coisa para a pessoa entende outra. Por isso que nós precisamos ter esse equilíbrio do corpo, alma e espírito. Amém? Vamos lá. O homem espiritual é aquele que tem o corpo submetido ao espírito, por determinação da alma. O fato de Deus ser triuno, um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, e o homem ser trino, espírito, alma e corpo, também reflete a imagem e semelhança. Deus criou o homem e lhe entregou a terra. Amém? Olha só isso aqui, ó. Eu vou ler de novo. O homem espiritual é aquele que tem o corpo submetido ao espírito, por determinação da alma. Agora eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Por onde vem a fé? E ouvir, é alma ou espírito? É uma boa pergunta, né? É alma. Então a tua alma determina a tua fé. Então você submete o teu corpo ao teu espírito por uma decisão da alma.
Porque você está aqui, você está ouvindo e está recebendo por onde? Pela alma. As palavras que eu estou transmitindo para você, por onde é? Pela alma. E entra no teu cérebro, no teu ouvido e está lá queimando a caraminhola onde? Na alma. Até que você submete tudo isso ao Espírito. Aí aquela palavra, aquela caraminhola que está lá, ela desce. Vamos dizer que aqui vai no coração, porque também não sei se é assim. Mas eu gosto de dizer assim. Ela desce para o coração. Aí se torna aquela palavra que não é mais uma palavra logos, não é mais uma palavra intelectual, não é mais uma palavra de conhecimento, mas agora ela se torna uma palavra viva, uma palavra rema, que aí o Espírito se encarrega de fazer isso. Mas a primeira atitude tua qual é? A alma. Não, vai ter que submeter. Pastor, eu sempre achei que músico era hipócrita. Cantava coisas que não vivia. Sei lá, tu és a razão do meu viver. E o cara vive razão de viver coisa nenhuma. E eu ficava incomodado com isso. Aí eu aprendi que você tem que cantar sim. A tua alma tem que ouvir que você é a razão, que Deus é a razão do seu viver. Para que isso saia da mente e se torne no espírito, para que se tornar de fato. Por que nós temos que ficar confessando a palavra? Quem confessa a palavra não é o espírito, é a alma. Confessa a palavra, confessa a palavra, confessa a palavra, até ela se tornar viva no teu espírito. É assim que funciona. É assim que é gerado a fé. É assim, então, a nossa alma, ela tem que ser treinada para se submeter ao Espírito. Porque a alma é sem vergonha, hein? Ô bichinha sem vergonha que é a alma. Não é? Que, rapaz, gosta de sombra e água fresca, né? Você quer ver? A alma gosta de ser pessimista. Para mim, pessimista é preguiçoso, sabia? Pessimista é preguiçoso. Ah, não vai dar certo, não vou fazer não. Ô, preguiçoso, vai fazer. O cara já não quer fazer porque não vai dar certo. Isso não é pessimismo, é preguiça. Então o cara se esconde atrás de um pessimismo por causa de uma preguiça. Olha só como a nossa alma é complicada. Fala aí. E olha, e para a gente, vou dizer para você, eu já disse isso aqui uma vez, e para a gente viver tudo junto aqui, com essas almas tudo doida que a gente tem, fala aí se não tem que ser o Espírito. Fala aí. Nós somos tudo esquisito, gente. Nós somos tudo esquisito. Nós somos cheios de mania, cheios de coisa. Fala se não é, ou só eu. Dei um tapa aqui em cima do meu negócio. Não é? A gente é esquisito. A gente é cheio de mania. Nossa alma, rapaz. Eu costumo dar um exemplo. Se eu for tomar banho e for me secar e não tiver uma privada para eu pôr o pé, eu não consigo me secar. Gente, eu rodopeio para lá, eu vou para lá, minhas costas ficam molhadas, não consigo. Eu faço todo dia a mesma coisa. Eu vou lá primeiro o pezinho direito, seco os vãos do dedo, e vou lá o pezinho esquerdo, e vou subindo, e vou... Todo dia a mesma coisa. Fala se não é esquisito. Aí tira alguma coisa, tira a privada. Eu não tenho onde pôr o pé, como é que eu vou secar meu dedo? Fica lá, não consigo secar. Gente, eu estou falando sério. Eu estou dando um exemplo disso, mas para provar como a gente é esquisito. E aí a gente quer que as pessoas sejam igual a nós. Cara, ainda bem que eu não sou igual a você, porque já basta as minhas esquisitices. As minhas já bastam, imagina se eu tivesse as tuas. Eu não ia suportar. Se a gente não submeter a nossa alma no Espírito, você acha que uma igreja pode dar certo? Fala aí, cara. Mas nunca pode dar certo. A gente é muito esquisita, muito estranho. Né? Que nem o Carilli lá, né, o assunto do dia, né? O outro treinador não cumprimentou ele ficou todo dodói.
Magoou, ele não me cumprimentou. A gente é assim. A gente é assim. Não é? O pastor passa lá, às vezes o ar está lá com a cabeça, não sei o que lá, pensando, sobe e não me cumprimenta. Magoei. Como é que ele pode? Não é? Então a gente tem que aprender a submeter a nossa alma ao nosso espírito. Porque a única forma de dar certo é pelo espírito. A única forma de realmente, quando Paulo falava assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você acha que a tua alma quer que alguém viva no teu lugar? Não quer. A tua alma quer fazer o que você... há alguns anos atrás, eu tenho uma empresa, metalúrgica, e peguei uma senhora para trabalhar comigo, trabalhou comigo 15 anos. E era uma jovem senhora mesmo. E ela não sabia nada. E eu orei para poder admitir ela. 15 anos depois, ela me roubou. 15 anos. Eu vou falar para vocês, como eu sou bonzinho. Eu queria matar ela. Eu queria voar naquele pescocinho. E apertar. Essa é minha alma. E é. Mas eu fui orar. Porque eu já queria chamar a polícia, já estava armando um flagrante, e ela ia para a cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia. A minha alma. E foi exatamente assim que eu pensei. Mas eu fui orar. Fui para casa, falei, não vou tomar decisão hoje. Aprendi isso, para a glória de Deus. E fui orar. E eu lá no meu quarto em secreto, Deus disse assim, você não vai chamar a polícia desse jeito. Você vai perdoar ela. Você vai mandar ela embora e vai pagar todos os direitos dela. Eu disse, Jesus, acho que o senhor não entendeu a história. Vamos contar melhor a história. Eu fiz tanta coisa por essa mulher, Jesus. Ela entrou, não sabia tudo que ela sabe. Eu fui na casa dela, eu orei pelos filhos dela. Perdoa. Manda ela embora e paga todos os direitos dela. É bonito a gente ouvir isso, né? A gente pensa assim, nossa, que homem de Deus que você é, né? Eu não queria obedecer a Deus. Não queria. Mas eu fui dormir e fui orar. E sabe como eu acordei no outro dia? Do mesmo jeito. Não querendo perdoar ela. Mas quando chegou lá na minha empresa, eu chamei ela, com toda a raiva que eu estava dela, e disse assim, olha, a tua sorte é que Deus te ama. Porque eu queria colocar você na cadeia, menina. E ela começou a chorar, me perdoa. Agora você quer perdão, né? E falei assim, e Deus falou isso, eu vou te mandar embora. Some daqui antes que eu mude de ideia. Porque eu estou obedecendo. Porque eu não estou sentindo nada não, mas eu estou obedecendo. Some daqui. E fui embora. Pensa num cara quando foi pagar a rescisão, assinar o cheque dela. O inferno inteiro na minha cabeça. Trouxa. Lá, você é um trouxa. E eu me sentia, sabe quando naquele desenho do Pica-Pau, você sentia uma plaquinha escrita assim, trouxa? Gente, estou abrindo meu coração para vocês. Exatamente assim que eu me senti. E assinei e mandei essa mulher embora. E o meu sentimento continuou assim. Aí, de repente, eu comecei a orar, perdoar aquela mulher. E
Passou. Passou algum tempo, ela veio e me devolveu o dinheiro que eu tinha roubado. Ela se converteu. E hoje ela é uma pastora. Fala aí, se a minha alma não é desgramada. Eu queria que ela fosse para a cadeia, não queria que ela fosse pastora. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Se a gente não entender e a gente não submeter a nossa alma ao nosso espírito, a gente comete essas atrocidades na vida. E o que vocês acham que eu ia colher se eu fizesse isso? Pusesse aquela mulher na cadeia. Mas ela merecia, gente. Foi muito errado o que ela fez. Aí eu entendi Paulo, que diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais minha alma que vive, é o meu espírito, porque agora Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele vive no meu espírito. E as decisões agora da minha vida têm que ser tomadas pelo Espírito. Tem que só ser obediente a Deus. Só isso. Então, quando a gente fala aqui que nós temos que submeter o nosso corpo ao nosso espírito, é isso, gente. Não é fazer aquilo que a gente quer. É isso. Porque o que a gente quer normalmente dá porcaria. Amém? Vou ler só esse, acho que nós vamos ter que parar, hein? Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. De quem é a terra aí? De quem é a terra aí? Aleluia! Terra é nossa. Amém? Quando os pastores pregam aqui que a cidade está sofrendo porque a igreja é omissa, por quê? Porque a terra é nossa. E o que nós estamos fazendo com a terra? Misericórdia, Jesus. Colocou tudo sobre o seu domínio, Gênesis 1, 26. Aliás, acho que nós já lemos esse, né? Vamos ler de novo. É a ordem do nosso apóstolo. Também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor nos chamou para dominar. Amém? Para encerrar, e a gente depois, na semana que vem, a gente continua. Um casal lá na minha igreja, lá em Santo André. Ainda bem que eu posso falar, que ninguém conhece ninguém lá, né? Né? Posso falar. Me procuraram que não conseguiam educar uma criança de 9 anos de idade. E queria que eu orasse para que eles tivessem autoridade sobre aquela criança. Eu disse para eles, querido, se eu orar para Deus te dar autoridade, é a mesma coisa que orar para Jesus morrer na cruz. Eu vou orar para Jesus morrer na cruz? Não. A autoridade te foi dada no dia que essa criança nasceu, meu querido. Gente, via de regra, problema de criança é problema de pai e mãe. Não sei se você já pagou esse mico. Eu já. Fui levar meu filho no psicólogo, ele era pequenininho, voltou a fazer xixi na cama. A psicóloga falou assim, manda o menino para casa. Fica vocês aqui. O problema não está nele. Está em vocês. Não é? Então, a autoridade, ela já está em nós. Cabe a nós exercer a autoridade ou não. Aí ele falou para mim assim,
mas eu tento. Eu falei, esse é teu problema, você tenta, você não tem que tentar, você tem que exercer. Ah, mas ela não cede. Cede. Vai até as últimas consequências. Sabe o que ele fez? Ele jogou o celular da menina na parede. Pá! É uma ignorância, mas funcionou. Funcionou. Pela primeira vez ela cedeu. Por quê? Exercer a autoridade que já foi dado para nós. Então, eu gosto muito daquele versículo que diz que eis que vos dou autoridade para pisardes na cabeça de escorpiões e serpentes. Cara, isso funciona. Funciona. Se você crê, eu conheci uma vez uma pessoa, mal sabia ler. Ela só sabia esse versículo de cor. Aí eu pergunto para você, ficava algum demônio perto dessa pessoa? Não. Ele falava assim, não, está escrito, eu tenho autoridade. E vai embora. E o demônio tem que recuar. Tem. Não tem conversa. E o negócio funciona quando você põe em prática a autoridade que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus. Terça-feira que vem estamos aí? Vou falar que nem os Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Glória a Deus.